Bem, meninos e meninas do grupo, eu peguei essa matriz do grupo e algumas das meninas me pediram se eu conseguisse fazer o passo a passo, se eu podia fazer. Então, eu vou fazer do jeito que eu faço. Essa matriz, eu dei uma modificada nela porque eu mudei algumas fases dela, né, que ela é uma aplique, né? Como se fosse um aplique. Então, eu vou fazer como eu faço. Eu vou mostrar para vocês como que eu faço. Primeiro, a gente separa a matriz, corta dois tecidos mais ou menos eu vou usar o feltro e vou usar o Oxford para poder um tecido mais que dá depois na hora de queimar, ele fica legal. Então, a gente vai primeiro pedir para marcar. Põe no bastidor, coloca o TNT ou eu ponho a rasgável, né? Então, a gente vai pedir para marcar a primeira marcação. A gente faz a primeira marcação e já coloca o feltro e o pano principal que vai ser bordado, no caso, vai ser o Oxford. A gente coloca primeiro o feltro, acerta a linha ele bem, e a gente logo em seguida já coloca o tecido principal, o tecido que vai ser bordado, né? Aí a gente liga e faz a segunda marcação, que essa marcação é pra gente poder recortar em volta. E essa matriz, ela é feita em duas fases. A primeira fase é essa que nós estamos fazendo. Eu não vou recortar agora, eu vou deixar para recortar depois, tá? Primeiro nós vamos bordar. Agora eu vou dar o comando para fazer o alicate. Bom, agora ela já bordou o alicate. Agora a gente vai para a fase das folhas, tá? Agora, as folhas acabou de bordar, agora nós estamos iniciando as flores, tá? Aqui eu coloquei uma linha mesclada, ela vai ficar de duas cores, tá bom? Bom, amigas, agora ela já acabou a fase do bordado. Agora nós vamos colocar o forro dessa parte e bordar a parte de cima pra gente poder bordar a parte do fundo, pra fazer a outra parte. Então, agora nós vamos colocar um tecido por baixo, que é o forro, né? Pra gente poder fazer a outra parte. Eu já vou colocar e já mostro pra vocês. Vamos virar o bastidor pelo avesso, lado contrário, e nós vamos colocar o tecido, que vai ser o forro, pra tampar o bordado, porque para não ficar aparecendo. Então, a gente vai fazer dessa maneira aqui. A gente vai colocar aqui e vai colar com a fita. Já volto. Como essa matriz ela é feita em duas etapas, essa aqui nós estamos finalizando a primeira etapa. Já vou iniciar a segunda etapa. Aqui a gente vai prender com as fitas. Vamos voltar ela pro bordado. Ela vai marcar a parte do fundo, é onde nós vamos recortar. E já volto para mostrar para vocês. Aqui ela tá fazendo a marcação pra gente poder recortar, para poder aplicar a parte do fundo. Aqui nós viramos o bastidor e corta o excesso que tava aqui. Aí a gente vira o bastidor. E nós vamos cortar somente esse excesso aqui de cima agora, por enquanto. Agora nós voltamos o bastidor pro lugar. Aí nós vamos dar o comando, ele vai bordar a borda de cima primeiro aqui.
Agora, ele acabou de bordar a borda. Agora, nós vamos fazer o quê? Agora, nós vamos colocar os tecidos para fazer a outra parte do fundo e aqui é a parte de cima. Eu já vou... Agora, nós vamos fazer tudo isso agora pelo avesso. Primeiro, nós vamos dar o comando para ela marcar aonde que vai ser colocada a parte do fundo. Essa fase, ela é a fase da marcação do fundo. Agora, com essa fase, agora nós já podemos recortar essa parte aqui, porque vai dar a finalização já, daqui a pouco. Agora, pelo avesso, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar... Pelo lado avesso agora, nós vamos colocar uma camada do Oxford que eu escolhi, que é o tecido principal. Eu não vou colocar o feltro para não ficar tão pesado na máquina. Eu vou colocar aqui o TNT 80 para dar uma estrutura e uma outra camadinha do Oxford para ficar tudo certinho. Agora a gente segura tudo com fita. Eu já volto. Depois de preso, a gente já vira o bastidor e já vai encaixar ele para que ele possa segurar o tecido de novo pra gente recortar novamente. Agora, ele já marcou o tecido. Agora, nós vamos recortar tudo aqui, rente, mas sem cortar a linha, para poder fazer o acabamento final total. Já recortado, agora nós vamos posicionar novamente e dar o último comando para ele fazer o acabamento final, que é preencher toda a borda do ponto cheio. Bem, agora a gente vai tirar ele do bastidor. Tirar ele todo. Tirei ele do bastidor, ele sai assim, cheio de rebarbinha. Aqui nós vamos fazer o quê? Nós vamos recortar, vamos passar o isqueiro queimando isso aqui. Aqui ele sai fechado, porque ele estava fechado. Aqui a gente tira o papel. Eu fiz com papel, mas quem fizer com TNT vai ter que recortar com a tesoura. Então, aqui a gente tira, ó, aqui, aí já abriu, ó. Certo? Aí a gente vai, eu vou queimar essas beiradinhas aqui e volto pra mostrar. Bem, aqui ela tá finalizada. Ó, finalizou, frente, abertinha aqui, a parte de trás. Eu esqueci de falar, quando a gente for fazer a parte de trás, esse acabamento aqui, final, a gente tem que colocar na canelinha a mesma linha de cima, para não ficar com duas cores aqui. Então, aqui eu coloquei a linha prata na canelinha e eu vou colocar um botãozinho aqui para ver se ele não cai. Já volto mostrando para vocês. Para evitar, quando a gente colocar o alicate, eu coloquei um botão, para evitar que ele caia, eu coloquei um botãozinho aqui, ó.
E tá pronto, passo a passo. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar que eu respondo.